Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Balahi Ben Israel. Estamos retornando com a leitura da nossa bendita Torá. Na Parashá desta semana estamos estudando duas Parashot juntas, né? Que é a Parashá Matot e a Parashá Masei, né? As duas últimas Parashot do livro de Bamidbar, né? Matot Masei, as duas últimas Aliot da Parashá do livro de Bamidbar. E hoje, segundo dia da semana, faremos a leitura da segunda aliá, uma leitura mais extensa, porque são duas Parashot juntas, né? Então, quero aqui deixar o nosso Shalom, Boker Tov, a toda a comunidade Anusim Brasil, a todos os nossos amigos, a internautas, a todos que têm estado conosco diariamente, né? Em nossas transmissões através do nosso canal Anusim Brasil e também nos serviços na sinagoga, né? Queremos então deixar aqui o nosso Shalom, e a você que hoje já estamos no dia 6 do mês de julho, né, do ano de 2026, e pelo calendário judaico estamos no dia 20 do mês de Tammuz, do ano de 5786. Então hoje nós faremos a leitura da segunda aliá, e a leitura está no capítulo 31 de Bamidbar, Números, capítulo 31, do verso 13 até o passuque 54. E a você que hoje, dia 6 de julho, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns e felicidade, e que Hashem lhe abençoe grandemente, lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida. Mazal Tov, parabéns a todos os aniversariantes. Vamos então à leitura de hoje. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol hamim, benatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E Moshe e Elazar e todos os líderes da congregação saíram ao encontro dos soldados fora do acampamento. E Moshe irritou-se com os chefes do exército, que voltaram da guerra, dizendo-lhes: Deixaste vivas todas as mulheres. Eis que por causa delas os filhos de Israel pecaram contra o Eterno, conforme os conselhos de Bilam, e houve mortandade na congregação do Eterno. E agora matai todo varão entre as crianças e toda mulher que teve relações sexuais com algum homem. E as meninas que não tiveram contato sexual com algum homem, deixará viver para vós. E quanto a vós, acampai-vos fora do arraial durante 7 dias. Todo aquele que matou alguém ou tocou em algum cadáver humano deverá se purificar no 3º e no 7º dia. Isto vale tanto para vós quanto para vossos cativos. E toda roupa, e todo objeto de couro, e toda obra de pelo de cabra, e todo objeto de madeira purificareis. E Elazar, o sacerdote, disse ao homem do exército que vinha da guerra: Este é um estatuto que o Eterno ordenou a Moshe. Todo o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo e demais materiais que suportam fogo fareis passar pela chama para purificá-los, e serão limpos em água de purificação.
E tudo que não suporta fogo passareis pelas águas, e lavareis vossas roupas no 7º dia, e vos purificarei, e vireis ao acampamento. E disse o Eterno disse a Moshe: Tu, Elazar, o sacerdote, e os líderes da congregação, procedei à contagem dos cativos de guerra, pessoas e animais, e repartireis a presa em 2 partes iguais, uma para os que pelejaram, saindo no exército, e outra para o resto da congregação. E dos soldados separarás como tributo ao Eterno uma cabeça de cada 500, tanto de pessoas como de gado, de jumentos e do rebanho, e as darás a Elazar, o sacerdote. E da metade que toca aos filhos de Israel tomarás uma de cada 50 cabeças de pessoas, do gado, dos jumentos, do rebanho e de todos os demais animais, e as darás aos levitas que têm a seu cargo a guarda do tabernáculo de Deus. E Moshe e Elazar, o sacerdote, fizeram conforme o Eterno lhes ordenara. E o despojo tomado na guerra era composto do seguinte: E Moshe deu a Elazar, o sacerdote, conforme as ordens divinas. E Moshe separou da metade dos despojos de guerra que pertencia à congregação 50 avos, que correspondiam à parte que cabia aos levitas, guardiães do tabernáculo de Deus. E procedeu-se a contagem desse tributo, chegando-se a 337.500 cabeças de rebanho, 36.000 cabeças de gado, e 30.500 jumentos e 16.000 mulheres virgens. E os líderes militares, tanto os que comandavam milhares como os que comandavam centenas de soldados, aproximaram-se de Moshe, dizendo: Recebemos o resultado da contagem dos homens que participaram da guerra, sob nossas ordens, e não faltou nenhum. Por isso queremos oferecer ao Eterno uma dádiva para expiar por nossas almas. Cada soldado oferecerá todos os objetos de valor que escolheu na batalha. E Moshe e Elazar, o sacerdote, aceitaram deles todo objeto de ouro e todo trabalho de arte, e a quantia oferecida pelos soldados 16.750 ciclos. E Moshe e Elazar levaram esse material da tenda da reunião como memorial dos filhos de Israel perante o Eterno. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Amém. A segunda aliá, como eu disse, uma leitura mais extensa, né? Assim como acontece nas demais aliotes que estaremos estudando ao longo da semana, porque estamos estudando 2 parashotes juntas. A aliá de hoje, ela fala que de Moshe e Elazar, o sacerdote, né? Que juntamente com todos os líderes da congregação saíram ao encontro dos soldados fora do acampamento. E foram, de certa forma,
recebê-los, né? Os soldados que voltaram da batalha, eles foram recebidos por Moshe e por Elazar. Porém, a Torá vai nos dizer que todos quanto lutaram pelo povo, em favor do nosso povo, todos os soldados, eles tiveram que permanecer fora do acampamento. E isto por quê? Porque eles voltavam de uma batalha e Moshe falou: todo aquele que teve contato com o morto, todo aquele que matou, né, teve um contato com o morto, ele deveria proceder ali na sua purificação. Então, passaria pelo processo da cinza da vaca vermelha. Então, um soldado deveria então fazer a purificação. Mas o que nos chama a atenção essa leitura de hoje é no que diz respeito aos soldados que, quando voltaram da guerra, foram recebidos, né, por Moshe e Aharon. Então, nossos sábios nos ensinam que todos quanto lutam, né, porque o soldado ele foi para a batalha, foi para a guerra, arriscando a sua própria vida em prol da vida do povo, né? Então, os soldados que voltaram da guerra foram recebidos com honra, né? Eram honrados pela liderança do nosso povo. Aqueles que lutaram pela comunidade, pelo povo, ao retornar de uma guerra, eram então honrados. Então, o que os nossos sábios nos ensinam é que todos quanto lutam pela a comunidade, assim como um soldado, né, deve ser honrado. Então, todos que lutam, né, como um soldado em prol da comunidade, assim como um soldado de Israel, que voltava vivo da batalha, ainda que as condições em que ele se encontrava de impureza ele deveria passar por esse processo de purificação, mas deveriam ser honrados. Então, devemos, de certa forma, também reconhecer, né? Devemos também reconhecer todos aqueles que lutam, né, pela comunidade e dão a sua vida pela comunidade. Então, é o que nós sempre falamos aqui, né? Nós sempre estamos agradecendo por todos que contribuem pela comunidade, né? Nós reconhecemos e agradecemos sempre, porque as contribuições que chegam até nós, de nossos amigos, internautas, né? A própria comunidade que contribui, ela está contribuindo em prol da comunidade, do crescimento da comunidade. Então, todos que contribuem, tanto de uma forma como de outra, são pessoas realmente que merecem todo o respeito, né? E devem, de fato, como a Torá ela nos fala hoje, pessoas devem ser honrados, né? E então, nessa guerra, né, que Israel teve aqui, na contagem que foi feito, né, nenhum soldado foi morto. E então, no final da leitura, nós vimos que os próprios soldados, eles que tinham parte no despojo de guerra, ofereceram, né, fizeram a sua oferta a Hashem, daquele despojo que ele recebeu, eles fizeram uma oferta, uma tzedakah. Isso por quê?
porque de acordo com o que a Torá nos fala aqui, né, como diz aqui, recebemos o resultado da contagem dos homens que partiram da guerra sobre nossas ordens e não faltou nenhum. Por isso queremos oferecer a Hashem uma dádiva para expiar por nossas almas. Cada soldado oferecerá todos os objetos de valor que recolheu na batalha. Então, uma atitude de gratidão, né? Os soldados foram, lutaram, permaneceram vivos e ofereceram, então, fizeram a sua oferta, a sua tzedakah, em um ato de gratidão, né, a Hashem, por Hashem ter preservado a vida deles, né? Então é algo maravilhoso, também nos traz um ensinamento, né? Como temos falado, como temos ensinado, né? Na manhã, quando abrimos os nossos olhos, né? Quando acordamos, então, ao sentar na cama, somos ensinados a agradecer a Hashem, agradecer por Ele ter restituído nossa alma, né? Então, é uma prática que devemos manter sempre, agradecer a Hashem, e quando for fazer o serviço da manhã, que é o Shaharit, sempre fazer uma tzedakah, né? Então, agradecendo a Hashem por Ele ter nos dado mais um dia de vida. Ok? Vamos seguir então com as demais leituras ao longo da semana, e hoje ficamos por aqui e desejamos a todos um ótimo dia, que Hashem vos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade e você quiser nos ajudar, e se você puder nos ajudar, você poderá fazer isso enviando aí as suas contribuições, e a chave Pix é essa que aparece na tela, criciúma@anusimbrasil.com.br. E nós, uma vez mais, agradecemos a todos que têm nos ajudado a manter a nossa comunidade. Que Hashem os abençoe grandemente. Shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia. Fique com Deus. Shalom.